Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estar aqui junto dos nossos irmãos, Pai, para celebrar o Senhor. Como é bom, Deus, a Tua palavra diz isso, como é bom que nós em união possamos Te adorar. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, seja adorado nesse lugar, Deus, que o Senhor seja entronizado de fato e de verdade nessa comunidade, em nossa vida, Pai. Deus, recebe a nossa adoração, Senhor, que fazemos com sinceridade de coração, que fazemos, Deus, para Te exaltar e para Te glorificar. E agora, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, que a Tua palavra, Deus, cause transformação em nós, e que a gente não saia por aquela porta da mesma forma que entramos, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, trata conosco hoje, Senhor, naquilo que o Senhor quer tratar, naquilo que o Senhor quer nos ensinar, que seja o Teu Espírito Santo falando aqui, Senhor. Nós clamamos a Ti, Deus, nessa manhã. Obrigado, Deus, porque nós temos a liberdade de abrir a Tua palavra e pregá-la. Temos a liberdade de ouvir a Tua palavra e temos a liberdade de aplicá-la na nossa vida. E que seja assim. Que ao ouvir a Tua palavra, ela produza em nós fé. E ao produzir fé, Deus, nos encoraje, Deus, nos exorte a torná-la prática na nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido, você pode se sentar. Você já pode abrir sua Bíblia também em Marcos capítulo 6, que é o texto que nós vamos estudar hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos tem umas curiosidades. Marcos, ele traz uma narrativa e de repente, do nada, ele insere uma história ali. É o que a gente vai ver aqui. O nosso texto de hoje é Marcos capítulo 6, verso 14 até o verso 29. É uma história conhecida, é a história da morte de João Batista. Você viu ali na arte da chamada, né? Essa pintura aí que é de Caravaggio. E ela é uma sequência, você vê ali João Batista exortando o rei Herodes e a sua esposa. E mais tarde, na pintura de Caravaggio, você vai ver aquela cena trágica da cabeça de João Batista numa bandeja. E é interessante porque Marcos insere essa história aqui no meio de duas coisas, no meio de instrução que Jesus dá para os 12, enquanto ele envia os 12 numa missão, em que ele próprio Jesus vai também, e na sequência a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, no meio dessas duas histórias distintas aparece o relato aqui da morte de João Batista. E é sobre esse texto aqui que eu quero conversar com você hoje. Essa passagem, então, ela descreve essa cena trágica dos evangelhos, né, que Marcos ele aborda com detalhes, gerada por um incômodo que o Herodes sentia ao ouvir as coisas que aconteciam, ao ouvir as coisas que Jesus fazia, né, junto com seus discípulos. Então, esse texto vai tratar da morte de João, vítima do ódio, não do Herodes, mas da Herodias, da esposa /amante de Herodes. Ela sentia esse ódio todo por João Batista por causa da sua pregação. Porque João Batista insistia, olha só, vejam vocês, né? Insistia em dizer que aquilo era pecado. Ela não gostava disso. Então é uma narrativa, meus irmãos, que aí você deve estar pensando, meu Deus do céu, o que o Rogério vai tirar disso aí, né?
morte do João Batista, decapitado. O que a gente pode aprender desse negócio? Bom, essa narrativa, ela nos exorta a uma questão muito importante aqui, que eu vejo nesse texto, que é a diferença entre ser um verdadeiro discípulo de Jesus, comprometido com a sua obra, comprometido com a sua palavra, e ser apenas um fã do Evangelho, apenas um admirador. Então, a história de Herodes e João Batista nos mostra essa distinção, dessa forma bem dramática. Herodes era esse rei poderoso. Ele ouvia João Batista, e o texto vai nos dizer que ele ouvia com prazer João Batista. Sabia que João Batista era um homem justo, ele até protegia João Batista, mas, no entanto, quando chega o momento de Herodes tomar uma decisão, e deveria ser uma decisão radical de viver a verdade que ele ouvia, ele escolheu o pecado, ele escolheu a conveniência. Então, a admiração que ele sentia por João Batista, o gostar do João Batista, não foi suficiente, não o transformou. Ele era só um fã, ele não era um discípulo. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você. Portanto, se você puder me acompanhar na leitura do texto, Marcos capítulo 6, verso 14 em diante, que diz assim: Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: não, é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então, o rei disse à jovem: peça o que você quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que eu pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, ela disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. É um texto muito interessante, muito conhecido, e nos mostra algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, já nos versos 14 a 16, mostra que o Herodes ele tinha muitos fantasmas na cabeça, né? Fantasmas na consciência, e esses fantasmas normalmente estão na consciência de quem ainda não foi transformado pelo Evangelho. O que era dito sobre Jesus alcançava toda classe de pessoas naquela época.
Elas concordavam sobre os poderes milagrosos de Jesus, afinal de contas, isso corria nos comentários das pessoas, mas elas discordavam sobre a fonte dessa autoridade. Enquanto as autoridades religiosas até denunciavam Jesus como um agente de Satanás, e a gente vê isso no capítulo 3 aqui de Marcos, outros reconhecem Jesus como um homem de Deus, pelo menos como um profeta como os antigos profetas. Alguns diziam que ele era Elias, uma reencarnação de Elias, que Deus havia prometido enviar antes que venha o grande dia do Senhor, como é profetizado em Malaquias capítulo 3. E é nesse clima aqui que rondava toda a sociedade sobre quem era Jesus. Que tipo de homem é esse? Ele é uma reencarnação de Elias? Ele é um profeta? Porque ele faz coisas assim que são de verdade notáveis. E é nesse clima que Marcos volta à história de João Batista. Aqui você vê no relato que João já havia morrido. Por isso que Herodes fica se questionando se era a reencarnação de João Batista. E aí Marcos vai aproveitar para relatar como foi a morte de João Batista. Diz aqui o início do texto que isto chegou aos ouvidos do rei Herodes. Herodes Antipas era filho do Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças, os meninos com menos de 2 anos. Lembra disso? Quando ele soube do nascimento do rei, Herodes o Grande, pai do Herodes Antipas, mandou matar todos os meninos. O Herodes Antipas, que é esse personagem da nossa história, ele não era tecnicamente um rei, apesar do povo o chamar assim, até Marcos o tratar como rei aqui. Mas ele era só popularmente conhecido como rei. Na verdade, ele era só um administrador da 4ª parte da Galileia. Ele era um gerente, ele era submisso a Roma, ele é chamado de tetrarca, de 4, porque ele governava só um pedaço da Galileia. Então ele era aquele tipo de rei para inglês ver, sabe? Ele estava sempre sujeito a Roma. Ele então estava ouvindo falar a respeito de Jesus, ouvindo falar a respeito dos milagres que Jesus fazia. Ele ouvia falar da fama que Jesus tinha. E isso trazia muita preocupação para ele. O texto diz que o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E aí ele vai dizer que alguns diziam que era João Batista que ressuscitou dentre os mortos. E eles diziam que por isso ele tinha essas forças miraculosas operando nele. Outros diziam, não, é Elias, porque Elias foi arrebatado sem morrer, e aí Deus disse que um dia ele vai voltar, então deve ser Elias. Outros diziam, não, é um profeta, como os antigos profetas. Mas o Herodes tinha convicção de que era a reencarnação de João Batista, que veio puxar o pé dele. O nome de Jesus começou a ficar popular. E isso é até hoje. Se você der um Google e perguntar para o Google quem são as pessoas mais famosas da Terra, adivinha quem vem lá em primeiro lugar? Jesus. Cristiano Ronaldo está ali. No Brasil, Neymar é o mais famoso, você acredita? Mas Jesus, ele aparece em todo tipo de pesquisa que você fizer a respeito das pessoas mais famosas da Terra. E era assim. Jesus, ele estava se tornando popular. A fama de Jesus, pelo que ele fazia, já estava tomando conta de toda a nação. A lista de crenças populares, então, incluía tudo isso. O ressuscitado João Batista, nessa verdade que Herodes também acreditava. O tão aguardado Elias pelo povo judeu, porque o povo esperava ansiosamente pela vinda de Elias, porque a profecia dizia que Elias viria no final dos tempos. Então, o final dos tempos significava a libertação definitiva de Roma.
Só que o próprio Jesus, ele diz a respeito de João Batista que João Batista havia vindo no espírito e no poder de Elias, lá em Lucas 1,17, aqui em Marcos também. Então Jesus estava dizendo assim, não, ele já veio em João. Um dos antigos profetas, eles pensavam que talvez Jesus fosse um desses profetas de Deuteronômio 18, que fala, farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então Jesus parecia esse profeta que Deuteronômio havia dito que surgiria. Mas Jesus era muito maior do que tudo isso. Jesus era maior do que qualquer teoria que as pessoas pudessem levantar. Assim como Pedro, um pouquinho mais tarde, em Marcos 8, 29, ele vai dizer, Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Mateus, ele dá mais ênfase, ele vai dizer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus era muito mais do que um profeta, muito mais do que Elias, muito mais do que João Batista. E sabe, o coração que não é transformado, o coração que ainda rejeita a ação de Deus no seu interior, na sua vida, ele sempre é assombrado com a pessoa de Jesus. Sempre. Sempre ele vai querer dizer ou minimizar quem é Jesus. Ele vai dizer que Jesus é alguém notável, ele vai dizer que Jesus era um profeta, ele vai dizer que Jesus realmente foi um bom homem, ele vai querer dizer que a vida de Jesus é um bom exemplo a ser seguido, mas ele não vai reconhecer o senhorio e a divindade de Jesus. Ele sempre vai ouvir a respeito de Jesus, mas ele sempre vai também querer levantar uma série de teorias sobre ele. Mas o discípulo de Jesus, ele sempre vai estar ancorado na verdade de que ele é o Cristo. Sempre ele vai estar respaldado na verdade de que ele é Senhor das nossas vidas. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o fã, ele admira, mas ele nunca abraça a verdade. No trecho aqui dos versículos 17 a 20, Marcos ele preenche então os antecedentes da morte de João Batista. Ele vai dizer o que aconteceu. Herodes sabe que ele é um homem bom. Herodes gosta de ouvir, mas Herodes é cheio de contradições, porque ele também temia, e o texto diz que ele ficava perplexo quando ouvia. Diz o texto aqui que o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia se casado. João Batista, ele acusava publicamente Herodes de violar a lei, e essa lei de Levítico 18:16 diz claramente: não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente o seu irmão tem. Então, João Batista, baseado na palavra de Deus, acusava Herodes desse pecado. E Herodias, casada com Herodes, ficava muito brava com isso. O pior, o Filipe ainda era vivo. Então Herodes seduziu a esposa do irmão, fez com que ela largasse do irmão para se casar com ele. E ela, obviamente, para ficar com o tetrarca, achou conveniente. Mas João dizia para ele: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Por causa dessa denúncia, o Herodes Antipas mandou prender João. É melhor ele ficar lá num calabouço, preso, assim ninguém ouve mais esse tipo de coisa, porque isso me prejudica, isso é ruim. Então, embora Herodes não fosse judeu, a mensagem do Evangelho
Portanto, a mensagem que João pregava de arrependimento, ela alcançava tanto judeus quanto gentios. Portanto, Deus considera todas as pessoas do mundo responsáveis diante das leis de Deus, das leis morais de Deus que estão na Escritura. Então, não adianta você dizer assim, puxa, mas eu não sou crente, eu não sou nem judeu, não sou nada disso. Mas as leis morais de Deus estão aí. Ou você vai dizer que, mesmo no mundo, casar com a mulher do irmão é uma coisa legal de se fazer? Não, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Herodias odiava João Batista. E ela não queria só que João Batista ficasse preso, ela queria matar João Batista. Mas ela não conseguia fazer isso. Porque quando a verdade é pregada, o pecador que ouve, ele pode ter duas reações. Eu já falei sobre isso aqui. A primeira delas, quando o pecador ouve o evangelho sendo pregado, o pecador ele pode odiar o pecado que está nele. Ele pode se arrepender profundamente e entregar a sua vida a Cristo que pode transformá-lo. Então, essa é uma das coisas que pode acontecer com o pecador ouvindo a verdade pregada. Ele identifica o pecado que está em seu coração por causa da denúncia da pregação do Evangelho. Ele se arrepende do seu pecado e ele se entrega para Cristo, que é o único capaz de transformar. Mas outra coisa pode acontecer. O pecador pode ouvir a pregação e odiar, não o seu pecado, mas odiar o pregador. Foi isso que aconteceu com a Herodias. Ela ouviu a denúncia do seu pecado e, ao invés de odiar o seu pecado, ela odiou o pregador. Ela quis matar João Batista. Ela ficou com um ódio mortal dele. Então, a verdade anunciada contra o pecado de Herodias e de Herode gerou ódio no coração deles, principalmente dela. Então, ver João Batista preso não bastou para ela. Ela tinha que ver ele morto. Então, era preciso muita coragem aqui de João Batista, ou de qualquer profeta que tivesse, fazer denúncias públicas contra um homem como Herodes e contra uma mulher como Herodias. Porque, afinal de contas, eles tinham o poder de mandar prender, de mandar matar, de mandar fazer o que quisessem contra aquele profeta. Só que a Herodias, diz o texto, que ela não podia matar João. Porque o texto também diz que porque Herodes temia João, e sabendo que ele era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança, ele não permitia que nada de mal acontecesse com João Batista. A Herodias queria matar João, mas o Herodes, ele protegia. Ele queria só que ele ficasse lá preso, quietinho. É possível que Herodes ele temia uma revolta popular, se caso alguma coisa acontecesse com João Batista. Também era possível que o Herodes temia até de uma certa uma superstição dele ser castigado mais tarde por Deus, porque ele imaginava, esse homem ele só pode ser de Deus pelas coisas que ele prega, pelas coisas que ele faz. Então, vai que eu faço mal para esse homem e Deus resolve me castigar. E Flávio Joséfo, ele diz que as pessoas viram de fato que a morte de Herodes, que vai acontecer mais tarde, lá em Atos capítulo 12, lembra que esse Herodes Antipas, ele morre por um anjo. Ele começa a fazer um discurso. Lembra dessa história? Ele faz um discurso e aí o povo ovaciona e diz, não é voz de homem, é voz de Deus. E aí ele fica todo cheio, todo pimpão, né? E quando ele fica todo cheio, desce um anjo e o mata na frente de todo mundo.
e instantaneamente ele é comido de vermes. Você não conhece a história? Oxe, então vou colocar na minha agendinha para a gente pregar aqui. O Herodes Antipa morre desse jeito na frente de todo mundo, comido de vermes. Então o Joséfo, ele acredita que o povo entendia que esta morte desse jeito foi por causa da morte de João Batista. Mas também pode ser que o Antipas, ele tenha visto a inocência de João Batista. Ele tenha visto a piedade do João. E, consequentemente, ele tinha bons pensamentos sobre João Batista. Porque diz que quando ele ouvia, ele ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Veja só que incoerência essa. Herodes ficava perplexo, mas gostava de ouvi-lo. Herodes, ele ficava acuado, ele ficava embaraçado, ele ficava perdido, que é essa ideia da perplexidade. Ele ficava acanhado de ouvir o que João Batista pregava, mas mesmo assim, ele gostava de ouvir. Ele gostava de escutar João Batista porque ele respeitava a vida de João Batista. Apesar da repreensão dele, Herodes continuava respeitando. Herodes continuava temendo João Batista por ser esse homem sincero e bom. É interessante esse comportamento de Herodes Antipas, que admirava, gostava de ouvir João Batista, mas não abraçava a verdade que era pregada. E ele nem se arrependia genuinamente dos seus pecados. Igual Herodes, são muitos que gostam de ouvir um bom sermão, têm simpatia pela igreja, têm simpatia pelo evangelho, pela pessoa de Jesus, acham bonito como a gente ora em público, mas não tem compromisso com a verdade, a ponto de abraçar essa verdade, a ponto de se arrepender dos seus pecados, a ponto de experimentar o novo nascimento que lhe é proporcionado com a vida em Cristo. Não é à toa que Jesus diz em Mateus 15:8, citando Isaías 29:13, quando ele diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim é muita gente que vive preso na religiosidade. Acha lindo, acha bonito, acha interessante, se comove, às vezes chora, mas não se apega à verdade. Uma verdade que liberta, uma verdade que transforma, uma verdade que o livra do império das trevas, uma verdade que afasta do pecado. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui é que o fã, ele se paralisa diante da vergonha. Nos versos 21 e 26, a gente vê que a trama de Herodias, que Herodias começa a elaborar aqui, para que o seu plano de matar João Batista se concretize, é muito astuta. Diz o texto que chegando na ocasião favorável às ideias deles, em que Herodes, no dia do seu aniversário, ele dá um banquete e ele convida as autoridades, os oficiais militares, as pessoas importantes da Galileia, a gente vê que a liderança social daquele lugar foi convidada e estava presente ali. Então ele tinha autoridades que eram as lideranças governamentais do alto escalão, a cúpula da liderança das autoridades estavam presentes no aniversário do Herodes. Estavam lá também os oficiais militares. E estavam também as pessoas importantes da Galileia, a alta sociedade. Os galileus ricos, ilustres, estavam todos ali. E olha só que coisa interessante, né? O aniversário do ímpio foi o dia da morte
do justo João. E aí fala o texto que a filha de Herodias, que aparece agora na história, ela entra no salão dançando. E essa dança agrada tanto a Herodes quanto os seus convidados. O Barclay, ele diz que essa ocasião, esse evento, essa dança dessa jovem é algo incrível para a sociedade e para aquele tempo. Naqueles dias, nessa sociedade, os solos de baile eram como pantomimas, silenciosas, não tinha música, era um número de dança sem música, era algo teatral. Só que uma princesa, alguém de sangue real, nunca ia se expor, ia se rebaixar dessa maneira, porque isso era algo muito difícil de acontecer. Esse tipo de apresentação, esse tipo de dança, era próprio de prostitutas profissionais. Eles contratavam prostitutas para fazer esse tipo de entretenimento para os convidados. Isso revela a sordidez de uma mãe que muito provavelmente levou a filha a fazer isso. Que permite, que estimula uma filha a fazer esse tipo de coisa para conseguir o que queria. Dá para imaginar o que aconteceu na mente e no coração de Herodes, que era um homem ímpio, e dos demais, dos seus amigos, diante dessa cena. Então o rei, diz o texto, diz à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E aí ele faz um juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. O rei estava emocionado, provavelmente alcoolizado aqui, e ele resolve fazer uma promessa a essa jovem. Esse juramento de Herodes, ele lembra o que rei Assuero disse para Esther. O rei Assuero também disse: pede-me, eu te darei metade do meu reino. Só que Herodes, ele era só um vassalo de Roma, ele não tinha reino nenhum para dar. Então era só um exagero emocionado de alguém que estava ali vendo um número de uma jovem, sua enteada. Quando ela ouve essa oferta, essa promessa, ela vai perguntar para a mãe dela. O que mostra o plano bem arquitetado. Mãe, conseguimos, e aí, o que eu peço? Metade do reino não significa nada. Pede a cabeça de João Batista. E aí o texto diz que no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, ela diz: eu quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. Então a oportunidade da Herodias de se livrar de uma vez por todas do seu problema estava ali, diante dela. A partir daqui, a história ela caminha a passos largos para o fim, para a conclusão, para a resolução do problema desse casal. Veja que ela se volta apressadamente. Tem pressa nisso aqui. Precisa resolver rápido. E quando ela pede que seja sem demora. Então, a urgência no pedido da Herodias. O pedido, ele tem requintes de crueldade. Não basta, mata. Não, eu quero a cabeça dele numa bandeja. Ela não queria só a morte de João Batista. Ela queria se deleitar nisso. Ela queria sentir prazer em executar aquele que afrontava ela. Aquele que botava o dedo na sua ferida. Aquele que expunha o seu pecado. E aí diz o texto que o rei fica triste. Mas ele fez um juramento. E diante de toda a sociedade.
Então ele não quer negar o pedido. E aí o rei, temendo a vergonha de não cumprir com o que ele prometeu, ele está sem saída. Ele vai ter que atender o pedido. E ele executa. Essa história, ela nos revela uma estranha mescla que há aqui em Herodes. O Barclay, ele diz o seguinte, olha só. Ele, Herodes, temia João Batista e ao mesmo tempo o respeitava. Temia a língua de João e ao mesmo tempo achava prazer em escutá-lo. Nesse mundo, não há uma mescla tão estranha como o ser humano. Ele conta uma história de James Boswell, que era um colunista do Diário de Londres. Esse homem diz que enquanto ele estava na igreja e ele desfrutava do culto a Deus, ao mesmo tempo ele estava fazendo planos para encontrar-se com uma rameira nas ruas de Londres. Nessa mesma noite, enquanto ele participava do culto. O Barclay, ele continuou dizendo, a estranha realidade é que ele está pressionado ao mesmo tempo com o pecado e pelo bem. Herodes podia pecar, podia temer a João e podia amá-lo. Podia aborrecer a sua mensagem, mas não podia libertar-se de sua insistente fascinação com o pecado. Herodes era simplesmente um ser humano. Somos nós muito diferentes? O fã do Evangelho vive essa crise diante da vergonha que o paralisa, da vergonha da exposição do seu pecado. O discípulo está comprometido, e comprometido até a morte, mesmo que a sua cabeça seja exposta diante de toda a sociedade. Por último, eu aprendo que o fã mata a verdade dentro de si mesmo. Por fim, a gente vê aqui nos versos 27 a 29, que a verdade, enfim, é silenciada no coração daqueles que apenas admiram, aqueles apenas que gostam, que se simpatizam com a verdade. E essa verdade, irmãos, não é João Batista. Essa verdade é Cristo Jesus, a quem ele prepara o caminho, a quem ele anuncia. Mas, inevitavelmente, essas pessoas, elas acabam matando essa verdade em seus corações. Diz o texto que o Herodes envia o executor e logo ele traz a cabeça de João Batista. Herodes, ele não demora, ele executa aquilo que ele havia prometido, ele executa aquilo que expunha a sua verdade, a verdade do seu pecado. Portanto, Herodes, ele mata a verdade sobre ele, sobre o seu pecado, sobre a sua realidade, sobre o seu reino de farsa. Herodes, ele só pode esperar o seu final agora, e que a gente já sabe que vai ser triste. E aí diz o texto que ele traz, o carrasco traz a cabeça num prato, assim como era o pedido, entrega para Herodes, e Herodes entrega para a menina, e a menina leva para sua mãe. E diz o texto que os discípulos de João, logo que souberam disso, vão e sepultam o corpo dele. A verdade que liberta, meus irmãos, a mensagem que João Batista trazia, a pregação desse profeta de Deus aponta a Jesus Cristo. Essa mensagem fala sobre arrependimento, fala sobre o batismo em Cristo. Ele anuncia que Cristo é o Messias, o prometido de Deus, o que os libertaria. E essa mensagem é uma mensagem que prega a justiça e a moralidade.
Então, quando o fã ouve tudo isso e ele só gosta, mas ele não aplica isso para a sua vida, ele dá um jeito de silenciar isso no seu coração. E quando ele silencia, certamente, em pouco tempo, ele vai matar. Então essa verdade estava agora silenciada no coração do Herodes, da Herodias e da Salomé, da filha da Herodias. E de tantos outros que só gostavam de ouvir a mensagem do Evangelho, mas não criam. A pergunta que fica, meus irmãos, é: quantos estão agora mesmo, hoje mesmo, ouvindo sermões que apontam Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quantos não estão achando prazer nisso, achando legal, achando bom, achando boas pregações, mas não permitindo que essa palavra cause impacto no seu coração? Não deixando que essa palavra gere transformação em seus corações. Não permitindo que essa palavra encontre lugar no seu coração. Quantos estão simpáticos aos pregadores, simpáticos às igrejas, mas ao mesmo tempo alimenta em seus corações os desejos mais pecaminosos da sua natureza humana? Quantos não vivem uma vida dupla? Na igreja, aparentemente um santo, mas da porta para fora, só um fã, só um simpático. E quando perguntado, até diz: não, eu sou crente, sou evangélico. Quantos não estão vivendo essa vida dupla? Assim como Herodes, e assim como Herodias, que quando o pecado é afrontado, quando o pecado é apontado, fica louco de raiva, fica com um ódio mortal. Portanto, irmãos, eu quero concluir dizendo que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é um fã, mas ele é aquele que é conhecido de Jesus, conhecido do divino pastor, porque ele reconhece a sua voz, ele reconhece e segue a Jesus, porque Jesus diz que ele é o bom pastor e as suas ovelhas o seguem. Ele não é um fã porque ele dá a sua vida por causa do Evangelho, porque o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não é um fã porque ele não vai ter fantasmas que o assombrem, porque ele tem a Cristo que o pastoreia. O verdadeiro discípulo é aquele que abraça a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que essa verdade o confronte, mesmo que essa verdade o tire de uma zona de conforto, mas ele abraça essa verdade, ele não a rejeita. Ele não só admira a verdade, mas ele quer a verdade na sua vida. Ele torna prática a verdade na sua vida. Ele torna essa verdade em prática de vida. E ele consegue fazer isso pela palavra de Deus, que o sustenta e que o transforma. O verdadeiro discípulo, ele não faz promessas vãs, mas ele tem compromisso com a vida de Cristo na sua vida. Porque se Cristo vive em mim, então eu não vivo mais para esse mundo. É a verdade de Cristo que governa a minha vida. O verdadeiro discípulo, ele sustenta a verdade na sua vida, na sua maneira de viver.
E de maneira nenhuma ele mata essa verdade em seu coração. Porque ele faz dessa verdade prática de vida. O seu estilo de vida. O seu modo de viver. Nesse mundo que a gente sabe que é um mundo caído. Que em nome de Jesus, meus irmãos, eu e você não sejamos apenas admiradores do Evangelho. Que nós não sejamos aqueles que gostam de ouvir da palavra de Deus. Mas que nós sejamos verdadeiros discípulos, comprometidos até a morte com o Evangelho de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Sua palavra que nos confronta, Sua palavra que nos orienta, Sua palavra que é verdade. Deus, que em nome de Jesus nós não sejamos meros espectadores, meros ouvintes, admiradores do Evangelho, mas que sejamos discípulos de verdade, comprometidos com o Evangelho. Faz de nós, Deus, verdadeiros discípulos de Jesus. Pai, em nome de Jesus, talvez há corações, Pai, que precisam ser despertados, Deus, nessa manhã. Então, faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Chama, Deus, ao comprometimento. Chama, Deus, ao compromisso com a verdade do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Nos fortalece como igreja, Deus, para continuar pregando o Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho que não é para agradar seu ninguém, mas é a verdade que nos confronta contra o nosso pecado e gera em nós arrependimento, gera em nós ódio pelo pecado, Senhor. E o desejo, Senhor, de transformação, e essa transformação em Cristo Jesus. Nós Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, e a comunhão do Espírito Santo, o nosso Consolador, que nos une a Cristo, que nos une uns aos outros, esteja sempre conosco, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.